Bom dia, oitavos anos. Revisão do módulo 9, Europa, a economia industrial. A expansão da indústria europeia foi impulsionada pela abundância de alguns recursos minerais, como o ferro, a facilidade para obtenção de energia eólica e extensa e eficiente rede de transporte de carga e passageiros. A Revolução Industrial se iniciou na Europa, mais precisamente na Inglaterra, no final do século XVIII, e isso ocorreu por diversos fatores, como seu capital, pois acumularam riquezas ao retirar grande quantidade de recursos de suas colônias durante séculos, ou seja, capital é o dinheiro, é o recurso ali que você consegue com a exploração de minérios ou da matéria-prima ou dinheiro propriamente dito. Isso aí é o capital, é a riqueza que você acumula. A matéria-prima, porque tinham reservas de carvão e ainda recebiam recursos minerais e agrícolas das suas colônias. A mão de obra, que era barata e abundante devido ao êxodo rural, e mercados consumidores, ou seja, pessoas que compravam esses produtos tanto nas cidades, em constante crescimento, quanto em outros países para onde exportavam seus produtos. Toda essa inovação tecnológica levou à produção em escala, com redução do custo de mercadorias e aumento de suas vendas, com produtos que eram produzidos em maior volume e em menos tempo. Houve automação industrial, com a substituição de trabalhadores por robôs, e isso levou ao aumento do desemprego estrutural, ou seja, pessoas que perdiam seu emprego porque o maquinário conseguia fazer o trabalho de grande número de pessoas, diminuindo a necessidade de mão de obra. Isso ocorreu primeiramente no setor primário, onde ocorrem as atividades de agricultura, pecuária e extrativismo, e com isso houve o êxodo rural, em que as pessoas saíram do campo, pois perderam seus empregos, e foram para as cidades trabalhar no setor secundário, ou seja, nas indústrias. Mas a mecanização chegou nas indústrias também, e com isso a população migrou para o setor terciário, para a prestação de serviços. E nisso se encaixa o professor, o médico, o advogado, o mecânico, a atendente que trabalha na loja, e hoje em dia a gente pode incluir os youtubers também, porque eles prestam um serviço para a população. No quadro dá para perceber a concentração da maior parte da população no setor terciário, e isso é uma tendência que ocorre aos poucos no mundo todo. Antes, as indústrias eram instaladas próximas a reservas de carvão mineral por causa de sua dependência das máquinas a vapor. Com o tempo, isso mudou com a introdução da energia elétrica, e a possibilidade de conseguir recursos através da ampliação dos meios de transporte. Com o tempo, passaram-se a usar alguns fatores aí para escolher a localização de uma indústria, como o mercado consumidor, pois é mais fácil fabricar um produto que a população mais próxima vai comprar rapidinho. O transporte, pois trazem matérias-primas até as fábricas e entregam as mercadorias por elas recebidas, Algo que na Europa não é problema, pois se encontra uma das mais organizadas e extensas redes de transportes do planeta por lá. A matéria-prima, pois se esta estiver longe, o transporte sai mais caro, influenciando e aumentando o preço do produto final, sendo que atualmente a Europa dispõe de reservas pequenas e pouco variadas de matéria-prima, sendo necessário a compra dessas matérias-primas de outros países. A energia por lá também foi se modificando, e é muito necessária a energia em uma indústria. Ela foi se modificando com o tempo, tendo a queda do consumo de carvão, principalmente por causa da poluição que ele produzia, redução no consumo de petróleo, porque ele ficou caro e também por causa da poluição, e investimento crescente em fontes renováveis e diversificadas, como por exemplo a eólica, a solar, a geotérmica, e assim você vai tentando modificar um pouquinho a parte da poluição atmosférica e aumentando o uso de energias que são renováveis e que vai poluir menos a atmosfera. E o aumento da importância do gás natural e das usinas nucleares. A União Europeia ela tem como meta até 2030 gerar pelo menos 10% da sua eletricidade com essas energias eólicas. A Rússia se destaca na produção de minerais e também na exportação, porque ela vende bastante, sendo grande fornecedora para países europeus. Não só de minério, mas também de combustíveis fósseis. Ela produz bastante e ela vende bastante petróleo para o resto da Europa. A mão de obra está sendo reduzida por causa da tendência da indústria atual de aumentar o uso de tecnologias.
Por isso, o número da PA, que é a população economicamente ativa, ou seja, que está trabalhando, está diminuindo nas indústrias, o que dá para verificar no quadro, quando a gente olha esse quadro aí, com a porcentagem da PA que trabalhou na indústria de 1990 até 2016. Então, houve uma boa diminuição aí na porcentagem de pessoas que trabalhavam na indústria nesse período. Outra questão que vem afetando a Europa é a diminuição da mão de obra, pois o número de nascimentos diminuiu, enquanto a melhoria da qualidade de vida levou ao aumento da população idosa. Isso faz alguns países europeus aceitarem imigrantes para conseguir a mão de obra para suas indústrias. Outro motivo para o aumento do desemprego na Europa é a mudança de suas atividades industriais para países subdesenvolvidos, pois a mão de obra é muito mais barata, o que aumenta o lucro do dono da empresa. No gráfico, é possível perceber que os salários pagos para trabalhadores do Brasil, por exemplo, é muito mais baixo do que o salário pago em países desenvolvidos, o que é bom para o dono da indústria porque aumenta o lucro dele, porém não tão bom para o trabalhador com salário baixo. Com isso, terminamos esse módulo com um mapa que ilustra o crescimento industrial constante iniciado na Inglaterra e espalhado pela maior parte do continente europeu. Até mais! E bom estudo!